hoje viemos bater um papo com vocês para trazer esclarecimento a respeito do coronavírus e a nossa população-alvo, que é a população oncológica. Na mídia, muito tem se discutido a respeito da transmissibilidade da doença, da letalidade dessa doença, e nós viemos aqui hoje falar um pouquinho a respeito da mesma dentro do perfil de pacientes oncológicos, cuidados que nós temos que tomar e pacientes que apresentam sintomas, se esses sintomas devem ser manejados em âmbito domiciliar ou até que ponto é necessário o paciente se locomover até a unidade hospitalar, tá? Em primeiro lugar, é uma doença que se transmite através de gotículas de saliva e esse vírus ele sobrevive em superfícies, né, em objetos, e ele sobrevive também no ar. Então, é recomendado que se tenha distância entre outras pessoas, né, de pelo menos 2 metros, que não se tenha manifestações calorosas. Nós latinos somos muito de abraçar, de beijar, então nós vamos deixar para que essas manifestações de carinho sejam através de um sorriso, sejam através de palavras ditas, mas nós vamos ter que manter um pouco de distância entre os nossos contactantes, como uma forma de preservação nossa e como uma forma de preservação do outro, né, pensar no comunitário. Uma outra forma também muito importante de coibirmos essa rede de transmissão do vírus é exatamente com o isolamento social. O que é isso? Isso é evitar sair de casa, evitar aglomeração de pessoas, né? Evitar contato com pessoas que estão voltando do exterior, evitar visitar pacientes que estão hospitalizados, ter contato com outras pessoas que estão gripadas, exatamente para que nós possamos coibir o círculo desse vírus dentro do nosso meio ambiente, tá? E muitas vezes é alguém da nossa família que está com sintoma de gripe e que nós vamos precisar ter cuidados tanto em relação a essa pessoa, né, quanto em relação aos demais integrantes da casa, exatamente para que a doença não se espalhe em âmbito domiciliar e em âmbito da sociedade. Então, tendo sintomas, que sintomas são esses? Sintomas de gripe, de resfriado, é a febrícula, né, a febre baixa, é a tosse, é a congestão nasal, né, secreção nasal, o mal-estar, a queda do apetite, o desânimo, são sintomas de gripe. Quando esses sintomas estiverem presentes, o ideal é que o paciente oncológico, que ele fique na sua casa, que ele utilize uma máscara, que ele fique mais em um determinado quarto da casa, tá? Se tome cuidado redobrado em relação à contaminação, né, através de gotículas de saliva, do toque, né, da mão no rosto, no nariz, para que não se propague através dos outros integrantes da casa a possibilidade de estar com o vírus responsável pelo coronavírus, tá? Então, nesse período de pelo menos uma semana, ficar em casa, se hidratar, tomar medicações sintomáticas, analgésicos, antitérmicos, mas evitar ter contato com outras pessoas. E quando que o paciente oncológico deve procurar o hospital? O paciente oncológico deve procurar o hospital se ele tiver, principalmente, sintoma de falta de ar, tá? Tendo falta de ar, não tem outra solução. Coloque a máscara, saia de casa e vá até o hospital de sua preferência. Lá chegando, os colegas médicos que estão na assistência, né, vão estar avaliando o paciente, solicitando os exames cabíveis e aí sim vai se dar a condução do caso, tá? Nunca podemos esquecer do cuidado com o nosso corpo, com as nossas mãos, né? Evitar o contato delas com o nariz, com a boca, né? Com a nossa face, tá? E sempre o hábito de lavar as mãos em curtos intervalos de tempo. E se não é possível lavar as mãos com água e sabão, que possamos utilizar o álcool, exatamente para diminuir a contaminação desse vírus em relação a nós mesmos, né? A inalação e também em relação aos outros.
Agora eu vou fazer uma pergunta para a Vanessa, que está aqui diretamente com os nossos pacientes, né? Gostaria que você comentasse, Vanessa, em relação aos pacientes que estão em tratamento quimioterápico, ou alguma outra forma de tratamento, que seja imunoterapia ou que seja hormonioterapia, e que precisam comparecer à clínica onde fazem o tratamento, né, com a periodicidade devida. Esse tratamento não deve ser interrompido, tá? Quais são os cuidados, como que esse paciente deve se portar dentro da clínica de oncologia onde ele faz o seu tratamento? Boa tarde. Como a doutora perfeitamente disse, o ideal é que não se interrompa o tratamento, que o paciente compareça, consulta para realizar a quimioterapia. Aqui dentro nós estamos tomando alguns cuidados, nós restringimos a sala de quimioterapia apenas aos pacientes, estamos pedindo um pouco de paciência para os acompanhantes que permaneçam lá fora na recepção e apenas busquem os pacientes depois do tratamento. Aqui dentro a gente está fornecendo uma garrafa de água para cada um, individual, para a gente evitar justamente o trânsito para buscar água e voltar, para sair da sala de quimioterapia e voltar, e assim manter os materiais de uso pessoal mais restritos e enfatizando nos hábitos que na verdade todos deveriam ter em tratamento ou não, em época de coronavírus ou não, que é a higienização contínua das mãos. É uma forma prática, é o uso do álcool gel, e a gente está enfatizando na educação de como realizar. Que o ideal não é utilizar o álcool gel apenas, é utilizá-lo da forma correta para que ele possa atingir toda a superfície dos membros superiores, atingindo a palma da mão, a face externa, estendendo ao punho e até mesmo a região do cotovelo, tá? Lavar as mãos com água e sabão sempre que observar sujidade visível. Então, a partir do momento que você consegue olhar para sua mão e observar que tem sujidade, o ideal é que seja utilizado água e sabão. Caso contrário, de forma mais recorrente, uma forma mais prática, é o uso do álcool gel, desde que utilizado de forma correta. Vanessa, em relação a pacientes que necessitam comparecer à consulta com seu oncologista, mas são pacientes que não estão eminentemente em tratamento, são pacientes que já fizeram tratamento, que atualmente estão em controle, estão em uso de bloqueadores hormonais por via oral. Como que esses pacientes devem proceder em relação à data de agendamento da sua consulta, que previamente, antes dessa questão da pandemia do novo coronavírus, já tinha sido agendada? Como proceder nesses casos? O ideal é aquele paciente remarcar a consulta, principalmente se ele estiver apresentando algum sintoma ou não puder comparecer sozinho à consulta, necessitar de algum acompanhante, e esse acompanhante estiver apresentando algum sintoma. Então a gente está tomando cuidado de fazer uma triagem criteriosa, de retirar os pacientes de casa, ou seja, fazer com que eles se desloquem para a consulta apenas se não tiver como adiar ou remarcar por necessidade de algum exame de avaliação que não possa esperar, e manter aqueles pacientes de tratamento de quimioterapia. Dessa forma, estaremos agindo de forma consciente, não pensando egoisticamente apenas em si, mas também na coletividade. Tratamento nenhum será negligenciado nesse período. Nós vamos apenas priorizar quem realmente precisa sair de casa para vir tratar, e pacientes que podem e devem ficar nas suas casas por risco de serem afetados pela disseminação do coronavírus. Então é uma medida mesmo de segurança. Lembrando que essas medidas que desde quando anunciou a pandemia, nós passamos o final de semana analisando a situação dos nossos pacientes, isso também é uma forma de tratamento, é uma forma de proteção, a gente também está pensando no bem-estar dos pacientes. A recomendação do paciente ficar em casa, em isolamento social, também faz parte do tratamento, que foi analisado o risco e o benefício da gente tomar certas atitudes. E no momento o ideal é a gente interromper a cadeia de transmissão. E essa é uma das principais formas da gente conseguir atingir esse objetivo.